Glória a Deus. Podeis assentar, queridos irmãos. Deixe-me primeiramente dizer desta alegria imensa poder estar com os irmãos mais uma vez. A recíproca, pastor Claudinei, é tal qual Samuel disse: desde o dia em que eu te conheci, nunca mais deixei de orar por ti. Em casa, eu e a minha esposa, a gente ora constantemente por você, pela igreja aqui em Maringá. Uma bênção do Senhor em nossas vidas. Também, através do pastor, conhecermos esta igreja. Trago as saudações da minha esposa. Estava tudo certo para estarmos aqui juntos. Mas hoje e amanhã estão comemorando o aniversário da nossa igreja sede. E os irmãos não quiseram convidar. Nós lutamos, convide alguém, convide um pregador. Não, nós queremos que a irmã de Li venha pregar. Aí, meu Deus, tá bem. Então, eu vou para Maringá, você vai para Penápolis. Ela está ministrando a palavra de Deus lá na nossa igreja em Penápolis. Mas ela mandou saudações, um abraço para toda a igreja. E lá em Penápolis, em junho, que já está aí, teremos a conferência missionária. Vai ser um divisor de águas. O pastor Claudinei vai tocar a trombeta na abertura e outros colegas vão estar falando, e o pastor Jetro dos Bambus vai estar concluindo ali aqueles dias. É um feriado prolongado. 19, 20 e 21 de junho. É um feriado. É quinta, sexta e sábado. Então, todos os irmãos estão convidados. E só precisa fazer a inscrição, não vai pagar nada. Só fazer a inscrição para termos o controle e podermos receber os irmãos da melhor maneira possível. E cada um vai prover ali a sua hospedagem. Então já colocamos todos os hotéis ali de Penápolis. Esses são os preletores, tá? Ali da esquerda para a direita, pastor Jetro, pastor Claudinei, pastor Rui, São Paulo, pastor Adão, São Paulo, Assembleia de Deus, reverendo Mussac, de Angola, e ali o servo do Senhor ali também juntos. Então, esses irmãos vão estar nos alimentando nesses 3 dias ali. Nós queremos que seja realmente um divisor de águas. Então, os irmãos que pretendam ir, faça já a sua inscrição no hotel. As diárias lá não são caras, mas no mês de junho costuma lotar. Se não fizer a inscrição, deixar para fazer em junho, possivelmente você não encontrará lugar nos hotéis. A cidade é pequena, Penápolis é pequena, mas muito gostosa. A cidade de Penápolis, quem conhece sabe que eu estou dizendo, é uma cidade bem gostosa, aconchegante mesmo. E nós vamos fazer lá a 2ª conferência missionária. Estamos orando e correndo bastante para trazermos alguns irmãos pastores dos 4 países da África onde estamos com trabalho e onde estivemos nesse final de ano. Quero agradecer esta igreja que orou por nós. Eu e a minha esposa estivemos mês de outubro e mês de novembro. Estivemos passando nos 4 países africanos: Angola, Moçambique, Malawi e São Tomé e Príncipe. Estivemos passando por esses países. E Deus fez grandes coisas lá. Grandes coisas. Muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente se uniu ao Senhor. Foi realmente uma bênção. Muito obrigado pelas orações dos irmãos em nosso favor. Muito obrigado mesmo. Deus ouviu as orações de todos quanto oraram.
Não sei se o irmão Nivaldo está aqui, não. Cadê o irmão Nivaldo? Ele faltou, né? Talvez amanhã a gente se vê, né? Tá bem, mas muito obrigado aos amados por terem orado por nós. E eu quero estar compartilhando com os irmãos da palavra de Deus a partir de hoje, amanhã de manhã e amanhã à noite, sobre um tema muito importante, interessante da palavra de Deus, que é batalha espiritual. Qual é o tema, meus amados? Batalha espiritual. Vamos começar falando hoje e vamos concluir amanhã. Estarei também contando aos irmãos alguns momentos práticos da batalha espiritual que vivenciamos ali. Nós ficamos 36 dias em viagem por esse país. Ficava 10 dias em um, 8 dias em outro, 12 dias em outro. Ao todo ficamos entre o sair daqui e o voltar para aqui, 36 dias. Ali compartilhando da palavra de Deus, se alegrando com os irmãos e chorando também com eles. Ali em situações inimagináveis por nós aqui. Inimagináveis. Mas Deus é Deus. Tudo quanto cantamos a respeito deste Deus, Ele é tudo isso e muito, 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 muito mais. Ele é tudo isso e muito, muito mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas muito, muito, incomparavelmente. E a gente vê isso na prática quando vamos. Espero que um dia alguns dos irmãos possam ir conosco, que a gente vai precisar continuar indo. Possam ir conosco. Quem sabe a gente... Já pensou se o voo fosse só da igreja? Já pensou a gente juntar aí de várias igrejas, né? Mais 100 e tal pessoas. Só com essa finalidade, o diabo ficaria endemoniado. O diabo ia ficar endemoniado. Que meus irmãos, nós vamos conversar sobre isto. Mas primeiro a nossa gratidão e pedir que os irmãos continuem orando, porque a batalha é real. Nós vamos estar falando sobre batalha espiritual. Hoje, amanhã, de manhã, e amanhã à noite, batalha espiritual. E gostaria de começar dizendo aos irmãos que esta batalha, aqui hoje já ouvimos que somos um exército do Senhor, já ouvimos alguém aqui sendo promovido, né? Cabo, né? Hierarquia militar. Já ouvimos a nossa batalha e é tudo isto mesmo. Mas primeiramente eu quero que os irmãos me ajudem bastante a pregar nesta noite, tá? O pastor falou assim, se não for para fazer com entusiasmo, não faça. E é verdade. Para Deus, nós temos que fazer as coisas com entusiasmo mesmo. E a palavra entusiasmo quer dizer em Deus. Entusiasmo é uma derivação lá do grego, teos. Quer dizer, in lá dentro, teos, Deus. Então, Deus dentro de nós. E se Deus está dentro de nós, não tem como a gente ficar... Né? Não tem como. Não tem como. Outrora, sim. Estávamos mortos nos delitos e pecados, então a gente vivia assim, forçando as coisas. Mas agora não. Porque Ele nos vivificou. Ele nos deu vida. Então, temos vida em Cristo. Temos que ter entusiasmo. Deus. Então, primeiramente, eu quero
conversar com os irmãos algo que vocês já sabem, mas vamos estar recordando e fortalecendo a nossa fé. A origem da batalha espiritual. Por que esse nome batalha espiritual? Há tantas espécies de batalha no mundo. Batalha, lutas sociais, luta de classe, lutas políticas, batalha de tudo que é jeito, mas coisa dos homens manipulados por demônios. Mas batalha espiritual é algo que tem que se processar no espírito. Por isso o pastor disse aqui, olha, não havendo profecia, já era. Vai haver o quê? Intelecto, que tem o seu lugar. Vai haver sabedoria humana, que tem o seu lugar. Mas não resolve. O que resolve é a batalha espiritual. E batalha espiritual, da nossa parte, é a batalha conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E do lado do mundo, conduzido por outros espíritos, que não é o Espírito Santo. E que já foi bem mais interessante a igreja. Mas hoje, não sei se você prestar atenção. Se não prestar atenção, vai passar batido. Hoje há igrejas até que não acreditam mais na realidade da batalha espiritual. A nossa pequena igreja em Penápolis é um estilo aqui dessa igreja. A gente é assim, igreja avivada. E quando começamos, nós temos 27 anos, estamos fazendo agora, o Ministério Luz para as Nações. Irmãos, era batalha mesmo. A gente brincava, o pau quebrava espiritualmente. A gente fazia cultos de libertação, caía demônios assim, ó, efeito dominó, um monte caía de uma vez. Irmãos, sumiu isso. Sumiu. As pessoas se convertiam e maior alegria, o maior testemunho era: fui selado com os batismos com o Espírito Santo. Era a alegria, era o testemunho. Sumiu. Se vê muito pouco com a admiração de um monte de gente, como se fosse uma coisa que não era para ser o normal nosso, o natural da igreja do Senhor. Por quê? O mundo espiritual continua sendo uma realidade. Tanto do céu quanto do inferno. Continua sendo realidade. Mas, em toda batalha tem estratégia. As batalhas humanas, batalha dos exércitos, tem estratégia. Tá? O inferno tem as estratégias dele também. Mas Deus não tem apenas estratégia, Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder. O inimigo tem estratégia, artimanha, astúcia, tal malícia, tem um monte de coisa. Mas Deus tem todo o poder. Mas a igreja é convocada por Deus a participar da batalha. Na terra, Deus trabalha com a igreja. Na terra, Deus trabalha com a igreja. Os anjos ajudam, nós vamos ver isso. E eles até quiseram fazer a obra. O Senhor diz, não, para ainda não. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra ela. Os anjos quiseram pregar. Mas Deus falou, não, ainda não. É a minha igreja que vai pregar, que vai fazer a batalha ser processada. Mas vamos ver então, meus irmãos, por incrível que pareça, a batalha não começou no inferno. E
ainda vamos dar mais um nozinho aí, mas depois a gente desata, tá? Deus desata o nó. Só para levar a pensar. Antes do início da batalha, nem inferno existia. Muitos pensam que não existe, ainda hoje. Não, hein? Mas antes do início da batalha, nem o inferno existia, hein? Depois foi preparado, foi criado. Por incrível que pareça, a batalha começou no céu. Olha a importância, né? Olha por que batalha espiritual. Então vamos lá, na sua Bíblia, vocês não ajudam aqui, projetando aqui, Apocalipse capítulo 12. O início da batalha espiritual que vamos estar falando. E que, não tem opção por esta batalha, tá? Se você pertence a Deus, querendo ou não, está listado nesta batalha. Não tem opção. Tá? E quem não batalhar, corre um risco de sofrer aí, né? Ser ferido demais, tal. Não tem opção. Apocalipse capítulo 12, tá? Nós vamos ler dos versos 7 até o verso 9, por favor, irmãos. Apocalipse 12, de 7 a 9. Então, vamos ver aí. Apocalipse 12, 7. Vamos juntos ler aqui como é que diz esta versão. Houve então uma guerra onde? Nos céus. Guerra é sinônimo de batalha. Tá? Na Bíblia, nas versões bíblicas dizem, houve batalha nos céus. E esta versão diz, houve guerra. Está tudo certo, não há problema. Guerra e batalha são sinônimos, mas lendo a Bíblia vai dizer, houve batalha nos céus. Houve então uma guerra nos céus. Continuando, Miguel e seus fizeram o quê? Contra. E o dragão e os seus anjos revidaram, lutaram também. Também batalharam. Tá bem. Aí está a origem da batalha espiritual. Ela começou nos céus. Aí tem todo um contexto teológico que teríamos que ter aí quase um semestre de aulas aí do seminário, para você chegar aí a ponto por ponto do porquê desta batalha, como foi que esta batalha, por que teve batalha no céu, se o céu é um lugar de paz, se só em pronunciarmos a palavra céu, já nos traz aquele aspecto de paz, de alegria, de segurança, de calmaria. Agora, a palavra de Deus nos mostrando que houve batalha nos céus. Houve batalha nos céus. O verso 8. Mas estes, o dragão e os seus anjos, mas estes, o que aconteceu com eles? Nem foram, nem são. Amém? Estes não foram suficientemente fortes. E assim, perderam o seu lugar nos céus. Versão interessante, né? É o Saião? Que interessante. O Saião foi lá no original, né? Para trazer o verdadeiro sentido. Tá? E o versículo 9. O grande, ele é chamada ou que engana ele e os seus anjos. Ok. A batalha começou aonde, irmãos? No céu. Há todo um contexto teológico disso, mostrando, tá? Esse
chamado dragão, antes da batalha, ele era chamado de anjo. E Lúcifer, que era anjo de luz. Hoje esse nome assusta. Mas queria dizer anjo de luz, com uma elevada posição nos céus, com uma responsabilidade grande que Deus outorgara a ele. Tá? Por que tem tantas confusões na terra no meio das igrejas? Se o céu, que só de falarmos céu já dá uma alegria, igreja deveria ser a mesma coisa. Igreja, igreja. A última estada nossa ali nos bambus, estava junto, eu e o pastor. Aí eu saí do bambu de Junqueirópolis, fui para Penápolis, lá. Eu já tinha comprado a passagem para ir de onde, minha esposa voltou para São Paulo, ia cuidar da igreja, eu fui para Penápolis. Aí conhecemos um casal, pastor lá, mas amável, muito amado mesmo. Ele, pastor, vamos junto, ele estava de carro, vamos junto, eu deixo o senhor em Penápolis, eu já tinha comprado a passagem de onde, mas aquilo me constrangeu tanto o carinho dele, eu vou lá na rodoviária devolver a passagem e nós vamos juntos então. Aí fui na rodoviária, devolvi a passagem e fomos juntos para... Foi muito bom, vamos conversando das coisas de Deus, falando das coisas de Deus e tal, um pastor muito animado. Aí ele me levou até na porta da igreja, ele falou, já está aqui, eu vou te mostrar a igreja. Aí entramos, ele viu, pastor, ficou admirado, nosso templo era pequeno assim, mas bem aconchegante, ele ficou, pastor, que bem, que igreja. Aí eu brinquei com ele, falei, vem pastorear aqui, você vai ver. Você está admirado com essa igreja? Vem pastorear aqui, você vai ver. É brincadeira, né? Mas é uma realidade. A batalha começou nos céus. E já vimos aí que ela foi transportada para a terra. Não conseguimos precisar ordens cronológicas. Não conseguimos. Lá da eternidade, porque a palavra de Deus diz a respeito do nosso Deus, de eternidade a eternidade tu és Deus. De eternidade a eternidade tu és Deus. Então não vamos conseguir cronometrar nada, mas os fatos estão aí para nos instruir o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer até o final. Jesus Cristo é aquele que é, que era e que há de vir. Então houve batalha nos céus, lá na eternidade. A palavra nos mostra os motivos desta batalha, e são os mesmos motivos que acontecem as batalhas aqui. Tá? Querer usurpar a glória de Deus. Resumindo. E Deus, meus amados, até o céu, Ele reparte conosco. Até o céu, Deus compartilha com aqueles que quiserem ir para lá. Mas a sua glória, a ninguém Ele dá. E quem quiser cair, tente roubar a glória de Deus. A queda é fatal. Porque Deus não dá a sua glória a ninguém. Por isso nós cantamos aqui, tudo vem de ti, tudo é para ti. Aleluia! Se entendermos o que cantamos, se entendermos o que lemos, meus amados irmãos, não tem para ninguém. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Não tem para ninguém. Você não tem que ter medo de nada e de absolutamente ninguém. Se você entender o que você lê na palavra, o que você canta da palavra, o que você faz para Deus, se você entender, se não for apenas um ato religioso apenas, se você entender realmente o que você está cantando, você não precisa ter medo de nada e de ninguém. Porque o Senhor nos diz que nesta batalha
O resultado já está proclamado na eternidade. Somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Tudo tem o endereço certo, que nós não podemos errá-lo. A vitória não é por nós mesmos. Não é porque a vitória é por aquele que nos amou. E esta batalha aconteceu porque Ele nos amou primeiro. Antes mesmo de virmos para aqui, é uma coisa que a igreja tem dificuldade de entender. Crer sim, mas entender a igreja tem dificuldade. Os 3 atributos naturais de Deus. Onisciência. Ele é o único que sabe tudo. Ele sabe, antes de nascermos, Deus sabia que estaríamos aqui hoje. A igreja tem dificuldade disso. Que a nossa mente foi bagunçada com o pecado e ficou muito limitada. A nossa mente fica prescrutando as coisas daqui, da terra. Mas Deus é onisciente. Ele já via nós aqui, nesta noite, lá da eternidade, antes de existirmos. Ele é onipotente. Ele é o único que pode todas as coisas. E Ele é onipresente. Ele é o único que aonde nós estivermos, Ele está ali presente. A gente sabe isso assim vagamente. Mas é realidade. Você pode ir aonde você estiver. Está aqui sentado, Ele está aqui com você. Está voando de avião nos ares, Ele está lá. Está no navio lá no meio dos mares, Ele está lá. Está no outro país, Ele está lá. Está deitado na tua cama, Ele está lá. Está trabalhando, Ele está lá. Está andando na rua, Ele é onipresente. Mas a gente não entende bem isto. Se entendermos, não tem para ninguém. Outro dia eu estava com um pastor amigo meu, lá de São Paulo, pastor de uma igreja batista, aí nós fomos num trabalho, aí quando saímos, íamos passar num lugar perigoso. Aí alguém, vocês cuidado, hein, vocês vão passar um carro ali. O quê? Cuidado. Aí, mas cuidado o quê? Ali é perigoso. Tá, os bandidos. Eles é que tem que ter medo de nós. Nós não vamos passar ali por quê? Por que nós não... Vocês estão com brincadeira? Eles é que têm que ter medo de nós que vamos passar ali, porque conosco passa o Senhor. Conosco passa o Senhor. Ele é onipresente, isso não é teoria apenas. Isso é realidade. Isso é realidade. E o Senhor reiterou isso. Eu estarei convosco todos os dias. Esse que eu estou convosco todos os dias, mas a gente esquece isso. Pronto. A batalha começou nos céus, mas foi transportada para a terra. E agora, a igreja, querendo ou não, nós compramos essa batalha. Agora vamos ver então a nossa parte. Efésios capítulo 6. Vamos continuar nesta versão aqui do Saião. Efésios capítulo 6, por favor, aí, os irmãos aí da mídia. Efésios capítulo 6, agora vamos ver a natureza desta batalha, irmãos. Efésios capítulo 6. Pode jogar aí para nós, por favor. Vamos começar lendo o versículo 10. Efésios capítulo 6, dos versos 10 até o 12. Efésios 6, verso 10. Vamos lá, meus irmãos, lendo comigo, me ajudem aí. Finalmente, entendeu todas as palavras? Você leu? Presta atenção nos detalhes, irmão. Finalmente, fortaleçam-se em quem? No Senhor. E no seu? Não apenas poder. O homem tem poder, limitado, mas tem. O diabo tem poder, limitado em relação a Deus, mas tem. Tá? Mas Deus, forte poder, significa todo poder Deus tem.
Quando Jesus ressuscita e começa a apresentar-se aos seus discípulos, ele diz: todo poder me foi dado nos céus e todo. Não sobrou nada que o Senhor não tenha em termos de poder, de saber. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Fortaleçam-se no Senhor, Senhor Jesus, e no seu forte poder. Continuando. Vistam toda... É guerra. Qualquer coisa, peça uma assessoria para a nossa irmã Cabo, que ela vai te dizer como é que maneja. Se é pistola, se é metralhadora, se é fuzil, se é blindado. Se é blindado. Maringá é bem calmo, né? Tá, vai nessa, né? Tá. Vistam toda a armadura de quem? De Deus. O apóstolo Paulo estava mostrando, utilizando exatamente as vestimentas do exército romano, para fazer o povo ali entender que Deus tem para nós também uma vestimenta para esta batalha. Nós precisamos estar. O militar, quando vai para a batalha, ele tem treinamento para a batalha, para na hora H. Ele treinou no tempo de paz. Tempo de paz é treinamento. Por quê? Porque vai chegar o momento que tem que pôr em prática o treinamento. Tá? Quando você está em treinamento, né, você tem um capacete ali de fibra, né? Tá? É treinamento, mas na guerra é um de ferro, de aço. É pesado, mas é necessário. Que aí, senão os estilhaços de uma bomba te dá cabo da tua cabeça. Tá? Olha aí, ó. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar contra o quê? Lembra que eu falei, ele tem cilada, ele tem artimanha, ele tem tudo que é as ciladas do diabo, prega cada cilada. E se você não entender que você está na batalha, você vai ser surpreendido pelas ciladas do diabo, para ficarem firmes contra as ciladas do diabo, aquele mesmo que foi jogado de lá, que intentou batalhar contra Deus, contra os anjos de Deus, e foram expulsos, não tiveram poder suficientemente e perderam a batalha nos céus. Próximo versículo. Pois, agora aí, a nossa batalha. A nossa luta ou batalha não é contra... Irmãos, entendam isso de uma vez por todas. A cilada do diabo é de tal maneira astuta que ele esconde através de seres humanos. E se você não tiver discernimento espiritual, você não vai entender que é ele. E aí ele põe uns contra os outros. Ele põe ser humano contra ser humano. Ele põe irmãos contra irmãos. Tá? Se você não entender isso mesmo, tá? A nossa luta não é contra seres humanos. Não é. O nosso inimigo não é pessoas, não é o nosso irmão em Cristo, não é a pessoa lá de fora, não é nada. Nosso inimigo está totalmente, claramente identificado na palavra de Deus, dizendo assim: o diabo, vosso adversário. O nosso adversário, ele tem nome, ele tem identidade, o nosso adversário está identificado. Por que então vacilamos? Por que então ficamos com... porque é isso, é governo, tá? É problema de governo. É porque de tal, é porque isso, é aquele problema dele. Meu negócio é com Deus. Meu negócio é com Deus. Faça sol, faça chuva, faça frio, meu negócio é com Deus. Tudo que vier contra nós, nós precisamos levar a Deus. Não tem como perder uma batalha. Deus nunca perde batalha. Deus nunca perde batalha. Mas
o ser humano tem aquela tendência, é uma carência grande que há em nós, entendeu? De a gente, o diabo usa uma coisa normal, que é você ter sua autoestima. Você tem que ter sua autoestima. Não tem que ficar aí também, eu não passo de uma lagartixa, de uma banana, não. Para com isso. Você tem que ter autoestima. Eu sou servo de Deus, aleluia. Eu sou filho de Deus, aleluia. Aí o inimigo quer trabalhar isso aí, essa necessidade de autoestima, de nos colocar como super-homem. É aí que a cilada funciona do inimigo. Você achar que você é super, esquece de quem você é. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra quem? Contra os deste mundo de trevas, contra nas regiões. Olha para isso, irmãos, não é contra seres humanos. Então, depois disso aí, a nossa luta, isso aí é tudo seres, não humanos. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, não humanas. Não é luta contra as autoridades humanas. Eu sou desse partido, eu sou daquele, não é isso. Essas autoridades e poderes aí, olha, são seres espirituais. São aqueles que nós lemos que foram jogados do céu à terra, foram expulsos. Quando vamos fazer um estudo sobre os anjos que foram todos criados por Deus, eles são miríades. Miríades quer dizer bilhões de anjos. Bilhões de anjos, miríades. O dragão, que recebeu este nome, que era um dos anjos criados, com autoridade sobre os demais anjos, foi colocado, estabelecido por Deus para liderar, pronto. Aí envaideceu, subiu, quis tomar o lugar de Deus, foi jogado para a terra. E diz a palavra que ele levou 1/3, a terça parte de miríades de anjos. Ele arrastou com ele. Primeiro ele fez a sublevação no céu. Primeiro ele corrompeu um monte para batalhar com ele. E aí quando começou a guerra, perderam a guerra. Perderam a batalha. O dragão batalhou, mas os anjos fiéis a Deus batalharam. Poderes dominadores deste mundo de trevas. Olha o mistério. Quem criou o mundo? Quem criou o mundo? Deus. Não tenha medo de falar as coisas de Deus, não. Mesmo que o mundo fale que não, não interessa. Interessa o que a palavra diz. Quem criou o mundo? Deus. Não foi macaquinho, não foi sapinho, não foi nada disso. Quem criou o mundo foi Deus. Pelo poder da sua palavra. Haja e ouve. Haja e ouve. E na palavra de Deus, segundo o Sayão nos ensina lá no hebraico, tem duas palavras para criar. Massa é criar do que já foi criado, já existe. É manufaturar. Manusear o que já foi criado. E bará. Criar do nada. Aí quando a gente vai lá no Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ali está Bereshit Bará. Deus criou do nada, só no poder da sua palavra. Não existia, mas Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem, por causa do seu poder. Então Deus criou. E por quê? Que agora o mundo que Deus criou é infestado, como que dominado por esses
seres das trevas, que não são seres humanos. Os seres das trevas. Aí tem um monte de mistério. Deus criou o homem. E a palavra de Deus diz que Deus criou o homem reto, do jeito que era para ele ser. Deus não criou o homem pecador. Deus criou o homem reto. Mas a palavra diz que o pecado entrou no mundo. Alguém trouxe o pecado. E o homem caiu na cilada. Aí, a partir dali, esse grande mistério. Esse grande mistério. O pecado entrou no mundo. Nós precisamos lutar. Ali, a nossa luta é contra os poderes e autoridades. A hierarquia das trevas, mas há hierarquias celestiais também. Assim como há hierarquia nos exércitos, nas forças militares. Começa a estar o soldado, o cabo, sargento, subtenente, tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, e general. Há hierarquias. Há hierarquias para manter a ordem, para manter o objetivo das forças. As trevas têm hierarquias também, para manter a desordem e o trabalho deles, que é único. O trabalho das trevas é único, mas tripartite. A palavra de Deus diz, o ladrão é outro nome da serpente aí, do dragão, é ladrão. O ladrão veio somente. Então, a finalidade é única, mas ele faz isso de 3 maneiras. O ladrão veio somente para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Pode pôr isso literalmente, pode pôr isso espiritualmente. Literalmente, ele rouba, ele promove roubos, tal. Literalmente, ele mata, promove mortes, tá? Literalmente, ele promove destruição, literalmente, mas também espiritualmente, que é a pior. É o pior. E é aí que entra a batalha espiritual, que a igreja tem de estar atenta, para não permitir que ele faça isso. Diminuir o raio de ação dele. Tá? Então, os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. São anjos do mal, lutando. Qual é o objetivo? É único. Matar, roubar e destruir. Mas sabe, esse matar, roubar e destruir, irmãos, é para tentar inviabilizar, até onde ele puder, a salvação de vidas. Aqui que a igreja não pode perder o time. Irmãos, por favor, entenda a finalidade de estarmos aqui sentados, de estarmos aqui louvando, de estarmos aqui glorificando a Deus. Entenda, meus amados, isto nada mais é do que estarmos nos fortalecendo. Fortalecei-vos no Senhor, nós lemos ali. Fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Uma das maneiras de cumprirmos com o que Deus nos manda é estarmos aqui, é congregarmos. Estarmos juntos. Vocês não imaginam o poder que há nisso. Se você ler lá em Gênesis, como aquele episódio da Torre de Babel, antes daquela invenção, o povo tinha uma língua só. E quando Deus desce ali para confundir a língua, diz, não haverá restrição para tudo que eles quiserem fazer. Porque todos falavam a mesma língua, uma língua só. Então todos se entendiam. Transportando isso para o mundo espiritual, a igreja tem que falar uma língua só. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Deus é o nosso Deus. Uma língua só. Mas a Babel espiritual corre solta no meio das igrejas.
Cada um pensa uma coisa, cada um fala uma coisa, cada um puxa para lá, outro puxa para cá, e aí enfraquece ao invés de fortalecer. Ao invés de fortalecer, enfraquece. Salvação. Todo esse trabalho das trevas é para impedir salvação de almas. A igreja não perca isso de vista. Que cada um de nós tenha realmente firme como propósito de vida, propósito maior. Você pode ter o propósito que você quiser. Aí eu quero estudar, quero ser médico, engenheiro, eu quero ser advogado, eu quero, sem problema nenhum. Pode ser sem problema, as faculdades estão aí, oportunidades estão aí, sem problema nenhum. Mas tenha como projeto de vida: eu não irei sozinho para a glória. Eu vou fazer de tudo enquanto fôlego de vida eu tiver. Vou orar, vou pregar, vou distribuir, vou participar. Claro que você, a igreja, tem orientação dos seus pastores, seus líderes, para como fazer isso, mas tenha como projeto de vida sua. Eu não chegarei sozinho, de mãos vazias, na presença do meu Deus. Almas vão entrar no céu comigo por meu trabalho e obediência ao Senhor. Esse é o maior projeto de vida que temos que ter. Porque os demais, tudo que você fizer como projeto de vida da terra, termina no cemitério. Ali no cemitério acabou tudo. Aqui jaz. Aqui jaz. Ali jaz o doutor, ali jaz o tal, ali jaz o rico, ali jaz o pobre, aqui jaz. Mas se você tiver o projeto de vida, de que através da sua vida, pelo menos mais uma vida vai se achegar a Cristo, pelo seu testemunho, pela sua sinceridade com Deus, pela sua participação como uma igreja, se você tiver esse projeto de vida, não fica no cemitério. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, para que descanse dos trabalhos deste mundo e o seu trabalho, as suas obras, o sigam, o acompanham até a eternidade. Um copo d'água que você fizer por amor a Cristo, não fica no cemitério, mas é transformado em galardão na presença de Deus. Salvação, meus irmãos. A batalha das trevas e a batalha dos céus é por salvação de vidas. A das trevas é para não permitir. Como é, me ajude a pregar aí, como é que uma pessoa é salva? Como é que uma pessoa é salva? Entregando, a gente tem várias maneiras de falar, né, no nosso evangeliquez. Né? Entregando a vida para Jesus, recebendo Jesus como Salvador, confessando a Jesus como Salvador, aceitando Jesus. Tem várias maneiras de falarmos isto. E isto é verdade. Só que tem algo central. Tem algo, antes dela entregar a vida para Jesus, antes de tal. Por que uma pessoa entrega a vida dela para Jesus? Se arrepende. Por que ela se arrepende? Tudo certo. Porque ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo e ouvir. Ninguém é salvo sem crer em Jesus. A ordem final de Jesus para a igreja, antes dele subir ao céu, foi: ide por onde? Por isso que Maringá tem muitos salvos. Alguém veio a Maringá cumprindo o ide de Jesus. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, fé, será salvo. Quem não crer, será
condenado. Ninguém vai ser salvo sem crer em Jesus. E o apóstolo Paulo, como o pastor bem citou, lá em Romanos 10, ele diz, mas como eles vão crer em quem eles não ouviram falar? Eu nunca ouvi falar que tem esse Jesus. Eu vou crer no que eu nunca ouvi? E aí Paulo continua perguntando, e como é que eles vão ouvir se ninguém for pregar? Ele continua, e como é que vão pregar se ninguém enviar alguém para pregar? Aí é a nossa batalha da terra. Aí é a nossa batalha da terra. A igreja sabe isso de cor. Mas na hora da prática, você não duvide que eu estou te falando com experiência. Dentro de muitas igrejas, creio que aqui em nome de Jesus não tem. Se tiver, hoje cai por terra em nome de Jesus. Não tem ninguém que se oponha, que interrogue. Por que ir pregar lá? Por que ir lá longe pregar? Por que ir pregar aí para os pobres, para os desgraçados aí? Por que? Aqui não tem isso. E se tiver hoje, sepulta aqui em nome de Jesus. Mas tem em várias igrejas. Para que isso ir lá pregar tão longe? Por que ir fazer? Para quê? Por quê? Não entenderam nada das coisas de Deus. Aí quando fala nisso aqui então, quando fala em dinheiro então, coitado, e meus amados, meus irmãos, uma só alma vale mais do que o dinheiro do mundo inteiro. Uma só alma que através da vida de cada um de nós vai entrar na eternidade para glorificar a Deus eternamente. Uma só vale mais do que todo o dinheiro, dólar, euro, real, tal, libra, esterlina, tudo, pega todas as moedas, não paga o preço de uma só alma. Só o sangue de Jesus comprou. Então veja a profundidade da batalha. Satanás trabalha aí. Por quê? Porque ele segura as pessoas, meus irmãos de Deus, meus amados irmãos. Irmão, por favor, joga aí para nós, meus irmãos, aí na tela, meu amado irmão. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Para você ver a batalha espiritual. 2 aos Coríntios, capítulo 4, meu irmão. Versos 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho, o evangelho que pregamos, está encoberto para muita gente ainda, para os que estão perecendo é que está encoberto. Verso 4. Irmãos, olha para isso. Olha o tamanho da batalha. O Deus desta era, esse Deus aí tinha que ter sido escrito com letra minúscula. Não é o nosso Deus. Esse Deus aí, se você olhar na Bíblia, ele está com letra minúscula. O Deus desta era, deste século presente, o que ele fez? Cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam da glória de Cristo. Que coisa triste, meu irmão. Que é a imagem de Deus. Como vimos, a pessoa precisa crer. Para crer, a pessoa precisa ouvir falar dele. Que aí vai trabalhar as faculdades mentais. Olha onde o inimigo trabalha, nas faculdades mentais da pessoa. O entendimento quer dizer a mente da pessoa. Nós entendemos as coisas com o quê? Com a nossa mente, com o nosso psique, com o lado psicológico de cada um. É que a gente entende, a gente formula as coisas, a gente tá... O inimigo vai lá e pã! Cega. Sem
a pregação do evangelho, sem a pessoa de alguma maneira, é a batalha espiritual, meus irmãos, é contra a salvação. Satanás sabe que ele perdeu o que ele perdeu no céu. Não quer que ninguém vá para lá, para onde ele perdeu. Sabe onde ele vai viver eternamente, sabe? No lago de fogo e enxofre, em tormento todos os dias, eternamente, diz a palavra de Deus. Que o diabo, a besta, o falso profeta, serão lançados no final, no lago de fogo. Muitas igrejas não creem nisso mais. E ali, de dia e de noite, serão atormentados para todo o sempre. E se nós não tomarmos como maior projeto de vida, livrarmos alguns, como diz lá em Judas, livra os que estão destinados à morte, livra-os, arrebata-os do fogo. A gente não faz isso, meus irmãos, com nossas forças. Isso só acontece na força do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E assim fomos no final do ano, outubro e novembro. O inimigo faz de tudo para ninguém ir pregar. Até dentro das igrejas alguém fala, não, para que isso? É lugar daquele. Tá, você vai fazer o quê lá? Mas aí fomos. Saímos aqui de Guarulhos, escalamos Luanda, que é Angola, e dali fomos. Em Guarulhos, o inimigo já começou a querer meter o dedo dele na nossa viagem. Quando estava ali, o rapaz falou, você vai até onde, Valdezinho? Esse é o final da sua viagem. Eu falei, rapaz, eu vou até Moçambique. Ele falou, agora, para Moçambique, agora tem que não sei o quê, aí inventou um monte de coisa. Aí eu falei, não, se você não tiver isso aí, você não pode ir não vão deixar você entrar, não sei o quê, e tal. Eu falei, a minha primeira parada é em Angola, minha passagem está daqui para Angola. De Angola eu vou para Moçambique. Cuidado, não, vou. Assim fui para Angola, lá em Angola, mas o camarada nós fez de tudo, mas eu já sabia o que ele queria, mas não conseguiu não. Mas fez de tudo para não deixar a gente seguir, a gente ali orando. Nós fomos os últimos a passarmos no portão de embarque, já chamando. Passageiro para Moçambique, última chamada. E o cara segurando nós. Mas a gente orando não teve jeito. Não, pode ir, vai, vão. Chegamos em Moçambique, meus irmãos. Chegamos na capital, Maputo. Dormimos ali aquela noite. No outro dia, tínhamos que ir longe, para o interiorzão, mais longe. Aí alguém falou, tem um ônibus muito bom. E o pastor lá que nos recebeu falou, pastor, esse ônibus é rápido. Nós chamamos aqui de ônibus ligeiro, ele é rápido. E as estradas? Não, as estradas estão boas. Tá, a guerra, ainda tem uns focos de guerra. Não, nesse trecho que vai passar não tem guerra. Está tranquilo. E as estradas? Boas. Então vamos de ônibus para a gente ir olhando, vendo, tá já como estratégia, tá vendo locais de colocar igreja, de plantar. Irmãos, 4 da manhã embarcamos no ônibus, realmente bom. Ônibus novo, gostoso, 4 da manhã. Chegamos no local onde o pastor nos esperava, 8:30 da noite. Irmãos, nós andamos cerca de 2 horas no asfalto. Dali para frente, acabou asfalto. Estrada de terra, mas buracos, onde é? Você quase batia no teto. O pó que subia da estrada de terra, entrava lá em cima e caía tudo na nossa cabeça. Literalmente, oh meu Deus, que é isso aqui? Que é isso aí? Isso caía na nossa cabeça. Alguns lugares que esse ônibus passava, você via aquela fila de crianças descalças, sem camisa, sem nada, correndo, com um cestinho na cabeça, correndo ao redor do ônibus. Aí, o que é isso? Aí alguém falou,
a gente joga algumas moedas aí para eles comprarem alguma coisinha, uma fruta, uma coisa, porque a fome é demais. Aí nós não sabemos, meu Deus do céu. Irmãos, quando tomamos pé da realidade, meus amados irmãos, quando tomamos pé da realidade, nós levamos umas ofertas, falando, nós vamos gastar essa oferta aqui em Moçambique, essa oferta vamos gastar no Malawi, essa oferta vamos gastar em Angola e essa em São Tomé. Dividimos em 4 coisas assim, para ajudar o povo. Irmãos, ali em Moçambique, mas quase zerou. Não, ali, irmãos, a gente não sabe o que é fome, não. Aqui no Brasil a gente não sabe o que é fome. E hoje em dia, principalmente, lá no Nordeste, que é terrível, ninguém passa fome, não. Tem bolsa não sei do quê, bolsa não sei do quê, bolsa não sei do quê, e come. Meus irmãos, lá é fome, meus irmãos. Primeira vez, 40 anos de pastor. Primeira vez, estavam fazendo o trabalho num local. Aquelas igrejinhas de palha, você fica melado de suor. Igrejinha de palha. Primeira vez, estamos lá fazendo, o pastor vem me avisar. Pastor, recebi um recado aqui. O que foi? Morreram 2 crianças de fome em uma igreja nossa, em tal lugar. Assim. Meu Deus, aquilo acabou com nós. Nós voltamos, meu Deus, como é morrer de fome? Como é morrer de fome, meu Deus? 2 crianças morreram de fome. Do meio da igreja. Isso aqui é impensável no nosso meio. Qualquer igrejinha de uma comunidade, de uma favela, ninguém vai morrer de fome. Ninguém, de fome não. E lá morrendo de fome literalmente. Mas literalmente, meus irmãos. Quando chegamos às 8:30 da noite, aquele batalhão de irmãos nos esperando, já receberam nossas malas, nossa bagagem, fomos pelos becos lá, e eles cantando, e cantando. Os missionários chegaram, eles inventam os corinhos assim, não, os missionários, glória a Deus, missionários. Aí fomos direto na igrejinha de palha. Meu Deus. A gente cansado, moído. Aí ficamos ali um pouco orando, tá pronto, agora vamos dormir, pastor, vamos descansar. Chegamos no local que era para descansar. Uma esteira no chão, com um lençol. Só isso. Não tinha travesseiro, nada. E uma esteira, é a mesma coisa que você deitar no chão. Uma esteira de palha, de coco. E um lençol. Nossa recepção. Meus irmãos, nós dormimos ali, mas sabe que amanhecer quebrado? Mas quebrado. Mas, meu Deus do céu! Aí eu falei, pastor, aqui tem algum lugar assim que vende um colchão? Tem, pastor, lá, tá. Aí fomos lá procurar, comprei um colchão, porque a casa dele, o pastor, também dormia do mesmo jeito. No chão, a esteira, num canto. A casa dele é um cômodo só, grandão, assim, uma salona grandona. Aí ele e a esposa num canto, fechado com uns panos, assim, tipo lençóis, fechado, faz aquele chiqueirinho. No outro canto, das crianças, o chiqueirinho e a esteira. Eu falei, pastor, e aqui? Aqui é meu quarto. Não, mas cadê a cama? Não, na cama é isso aí mesmo. Meu Deus, e aí nós vivenciamos aquilo. Aí eu falei, vamos comprar um colchão bom, que a gente deixa para ele. E já que a gente foi embora, aí fomos, achamos, compramos um colchão bom. Aí dormimos bem, naquele lugar ali mesmo, colchão, dormimos bem. Quando foi embora, pastor, leva esse colchão para você. Ele levou. Quando chegamos no Brasil, eu contei para os meus pastores amigos. Os pastores disseram, isso é uma vergonha para nós. Fizemos rapidamente uma oferta, cada igreja ali dos amigos lá em São Paulo, levantamos 28 mil reais, rapidamente, e fomos todos na Oeste Union, e mandamos para lá. Eles compraram a farinha, da onde eles tiram a comida, mas compraram, irmãos, nós temos 40 igrejas lá em Moçambique. Eles compraram farinha ou milho. Um lugar eles compravam a farinha já, outro lugar eles preferiam comprar o milho. E eles mesmos socar. Para todas as igrejas. Cada um recebeu. Tem as fotos, eles recebendo a comida, eles recebendo. Tá? Enquanto o pastor estava distribuindo a comida, para tanto, leva para lá, leva para cá. A casa dele é a casa de palha e parede de varas, assim. Enquanto ele estava fazendo aquilo, os ladrões arrombaram, roubaram o colchão, levaram as roupas todas que a gente tinha dado para eles, levaram tudo. Mas
tudo dele. Aí ele me avisou, meu Deus. Descobriram o ladrão, ele já tinha vendido as coisas. Prenderam, foi preso. Aí falou, aí pastor, era um pai de família com um monte de crianças pequenas. A esposa veio para nós chorar, pastor, nós vamos pagar, nós vamos procurar pagar. Esse é um bêbado, pastor, tem misericórdia, tem misericórdia. Ô pastor, tive que mandar, deixa só, vai, solta só. Porque tem as crianças, e ele pagou. Até hoje não. A situação de Moçambique. A situação mesmo. Fome, fome, fome. Mas a fome espiritual é maior. Irmãos, quando você faz o apelo, você prega a palavra e faz o apelo, aqui não dá tempo de ficar anotando nada. É aquela multidão que vem para Jesus. Que vem para Jesus. Mas fome, fome, fome. Ali viajamos para vários locais, várias aldeias. E atravessamos o país, fomos para Malawi, que é um país vizinho. Pregar a palavra. Irmãos, ali você vê esse trabalho do inimigo, de cegar as pessoas. Você não acredita que tenha ser humano vivendo aquela condição. Você entra em cada barraquinho ali, que está... Meu Deus, ajuda aqui, Senhor. Ajuda aqui, meu Deus. Ajuda aqui. E a fome, e a fome, e a fome, meus irmãos. Possivelmente 2 pastores virão de lá, de Moçambique. 2 ou 3. Fomos para o Malawi. Mesma coisa, dormi no chão. E ali não teve colchão para comprar, não. Ali foi mesmo no chão. Amanhã eu vou mostrar. Amanhã eu vou mostrar. Deus fez milagres e o inimigo contra-atacou. Deus fez milagres nos 4 países onde passamos. Milagres da conversão, que é o maior deles, mas milagres de cura, milagres de libertação. O diabo ficou endemoniado. Mas o nosso Deus tem todo o poder. Todo o poder, todo. Todo o poder. Todo o poder. Fome para o Malawi. A fome mesmo é por causa da seca. Não chove há anos. Lá no Malawi tem muitos novos convertidos para batizar, mas o rio seco. Só areia, só areia, só areia. Não tem água. Se eu soubesse disso, eu teria levado uma piscina inflável, porque tem poços para eles beber, vão buscar água longe. A gente podia inflar a piscina, buscava água, enchia e fazia os batismos, mas não sabíamos disso. Os rios secos, no pé da montanha, seco, seco, seco. Anos sem chover. A gente planta, nasce, mas morre. Seca tudo. Aí ficamos, a semana que ficamos lá. À noite, Deus deu um discernimento para minha esposa. Uma das noites. Aí amanheceu e falou, amor, Deus falou comigo nesta noite. A minha esposa tem essa experiência de Deus falar com ela bastante em sonhos. Deus falou comigo esta noite. Eu vou lançar um desafio aqui, que antes da gente ir embora, vai chover bastante aqui. E se Deus falou com você, estou contigo. Quando Deus fala, Ele assina embaixo. Não tenha preocupação. Se Deus falou, Ele é responsável pela sua palavra. Ele disse, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. No dia seguinte, convocamos todos. Ela convocou as senhoras todas. Nós vamos orar pedindo a Deus chuva. Meu irmão, há tantos anos não cai uma gota d'água. Ele disse, quem manda a chuva é Deus. Nós vamos orar, que Deus vai mandar chuva. Aí todo mundo para o terreiro, lá para levanta as mãos, vamos orar. Levanta, vamos clamar a Deus. Levanta as mãos, vamos orar. Vamos clamar. Creia, está incentivando, irmãos. Naquela noite, já tarde, antes do escurecer, a gente estava dando as
as pregações debaixo das árvores, porque eu não aguentava ficar na casotinha de palha, assim, era muito... Não, podemos ficar debaixo das árvores? Podemos, então. E a gente debaixo das árvores, clamando, clamando. De repente, igual aquela experiência do profeta, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Pouquinho, lá, minhas pessoas falaram, tamanho aquele sol, mais sol, calor. Mas nós estávamos orando. Começamos orando, aquela noite, orando o dia todo. Deus falou, eu não posso mentir. Irmãos, quando foi já no escurecer, nós ainda estávamos debaixo, tivemos que sair correndo debaixo e entrar todo mundo dentro da casa. Choveu a noite inteira, choveu o dia inteiro no outro dia, choveu a noite inteira de novo. 2 noites e 2 dias. Eles ficaram assim, meu Deus, afinal ouviu, Deus, missionário, vocês trouxeram. Amanhã nós vamos para a lavra, lavra é roça. Amanhã nós vamos para a lavra lançar semente. Agora podemos lançar semente na terra. Irmãos, desde então, constantemente está chovendo lá. E eles puderam plantar. Constantemente. Mas naquela noite, meu irmão, depois daquilo, nós estávamos dormindo no chão, na salona lá, uma esteira para mim, minha esposa, uma esteira para o outro pastor, nosso amigo, a esposa dele, uma criancinha. Meus irmãos, mas apareceram uma espécie de escorpiões. Eu tenho aqui no celular, se der eu ponho ali para mostrar para vocês. Uma espécie de escorpiões que eles dizem que nunca viram. Eles que nunca viram. Mas inundou a nossa sala ali. Ainda estava uma garoinha assim, a minha esposa falou assim, eu levantei para ir lá fora, eu queria mesmo entrar mesmo na chuva, vou me molhar mesmo, mas eu vou levantar as mãos agradecendo a Deus por essa chuva. Aí chamou a irmã, vamos ali no terreiro, vamos lá. Tá. Quando ela acende a cor, irmão, lá vem os escorpiões. Meu Deus, acordou todo mundo, meu Deus, olha para isso. Pegou lá um chinelo, começou a matar. Parecia mais vinha. Irmãos, o feitiço lá em Angola, você não faz ideia. Feitiço. E os feiticeiros, muitos deles estão dentro da igreja, alguns nos púlpitos. Feitiço. No outro dia, um chegou para nós e disse assim, vocês não dormiram nessa noite, né? Alguma coisa perturbou vocês, né? Ninguém falou nada para ele. Vocês não dormiram nessa noite, né? Que eles tiveram uma meia briguinha lá, porque queriam que a gente fosse, queria que a gente fosse na igreja deles também, que ficava em cima da montanha, e não tinha transporte, não tinha nada, lá nós andamos de caminhão, de moto, de tudo que você imagina, a pé, longe. E não tinha como ir lá na igreja da montanha, ele ficou bravo com o outro pastor. E aí deduzimos, eles fizeram o feitiço para prejudicar. Que eles vieram perguntar, vocês não dormiram essa noite, né? O que perturbou vocês? Olha para isso. Olha para isso. Mas o testemunho ficou que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. Os corações quebrantaram ali. Tá. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Valeu a pena dormir no chão. Valeu a pena a comida, meus irmãos. O que é aquilo? Se não faz ideia, a gente tinha que comer aquilo, não tinha outra coisa. Comer a comida deles, que eles comiam ali. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas Deus é Deus.
Isto faz parte da batalha espiritual. Se você não entender de batalha, você vai passear. A África é lindo, tem paisagem linda. Se você não entender de batalha, você vai passear. Procura hoje mesmo no seu celular Rio Zambeze, que é chamado Rio, Dona, acho que é Ana também, o nome, mas Rio Zambeze, na cidade de Sena, Sena com S. Vocês vão ver a ponte do Rio Zambeze. Nós atravessamos aquela ponte, dá 1h e tal. Andando, com as mochilas nas costas, alta, um Rio Zambeze. Rio Zambeze, na cidade de Sena, em Moçambique. Nós atravessamos aquele rio, saindo de um estado, uma província para outro. Ali, nós atravessamos a pé. Mais de 1 hora andando. Para ir para o outro estado, lá do outro lado, pegar um caminhão. Todo mundo subir no caminhão. E vamos embora. Mas Deus fez maravilhas ali. Deus fez maravilhas mesmo. Mas a batalha espiritual está lá. E você vai na unção, Deus vai te mostrando. Ora ali, repreende aqui, trabalha ali, ora aqui. Para fazer esses demônios que cegam a mente, largar as pessoas naquele momento. Largar as pessoas naquele momento, a pessoa ouvir a palavra, entender a palavra e aceitar a Jesus como Salvador. Aceitar a Jesus como Salvador. É batalha espiritual. E aí tem que ensinar tudo isso para os nossos irmãos lá. Que eles se convertem, mas se não ensina, eles continuam com as duas coisas. Com a igreja e lá. Com a igreja e lá. Então há muito trabalho. Por isso que eu digo, nós vamos precisar voltar lá. Vamos precisar voltar lá muitas vezes. Há muito trabalho. Essa é a introdução, meus amados. Mas amanhã, vou contar mais para os irmãos como fomos atacados pelo inimigo. Mas como Deus defende os seus. Como Jesus defende os seus. E de um modo muito especial, se os seus estão em obediência à sua palavra, indo fazer a tua obra, indo pregar o evangelho, para que vidas possam ir para o céu. Já que não há outro meio de ir para o céu, senão por Jesus Cristo. A igreja precisa ir. Tá? Quer indo, quer enviando obreiros, quer investindo na obra de Deus. A igreja precisa obedecer a Deus. E como Jesus, a gente não tem dúvida, mas uma coisa é você saber, teoria. Outra coisa é você estar ali na prática. E o Senhor te defender ali, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Hoje eu e minha esposa não temos problema nenhum de obedecer a Deus para o que Ele nos mandar. Hoje não temos problema nenhum, ainda que tenhamos que morrer, mas nós já sabemos, só morre na hora de Deus. Quem obedece a Deus não morre na véspera. Só morre na hora de Deus. E amanhã eu vou trazer mais testemunho para vocês, vocês vão arrepiar dos livramentos que Deus nos deu. Curve a sua cabeça, irmãos. Curve a sua cabeça. Deus está aqui. Aceite aquele desafio de colocar como maior projeto da sua vida você trabalhar para que alguém entregue-se a Jesus e vá juntamente com você, conosco, para a glória, para os céus. Durante toda a sua vida, se você ganhar uma pessoa ou influenciá-la de alguma maneira, que ela venha a entregar-se a Jesus, porque você orou por ela,
Você entregou uma literatura para ela, um livro, uma Bíblia, um folheto. E essa pessoa vem a se converter. Você não faz ideia do seu galardão. Se você soubesse disso mesmo assim, mas você ia colocar o número 1 da sua prioridade. Trabalhar para que alguém aceite a Jesus. Talvez está tão perto de você, talvez está na sua família, talvez está nos seus amigos, seus colegas. Tá? Mas aceite o desafio. Senhor, eu não sairei desta terra sem que tenha influenciado outros. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Mas quem vai pregar somos nós. Quem vai pregar somos nós. Quem vai orar, precisa orar, meus irmãos. Ninguém aceita Jesus porque é bonzinho. As pessoas bonzinhas aceitam Jesus. Não. Quando alguém aceita Jesus, a batalha foi vencida. A batalha foi vencida. Há uma batalha para que a pessoa não aceite a Jesus. Há uma batalha diuturna, 24 horas, o inimigo trabalhando ali para não permitir. Mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo é eficaz, tem poder. Então a batalha é pela salvação de alma. Nós não estamos na terra para outra coisa, senão para a salvação como igreja. Ajudar outros a chegar. É isso que a igreja precisa fazer. Pregar aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Aonde o Senhor nos enviar. Mas ponha no seu coração, Senhor, eu vou orar todos os dias. Mas é todos os dias mesmo, não tem como esquecer uma coisa dessa. Isso é muito profundo, isso é prioridade. Irmãos, tudo aqui vamos deixar, tudo do material. Seja muito dinheiro ou pouco dinheiro, nenhum dinheiro. Seja carros, casa, mansões, barraco. Tudo, roupa de marca, roupa do brechó. Tudo vamos deixar aqui, tudo. Então não é por isso que nós devemos lutar. Nossa luta não é contra a pessoa. É contra as trevas, isso é real mesmo. A facilidade que nós vivemos no Brasil não pode ofuscar isso. Não podemos achar que hoje não tem isso. Nada. Os demônios só mudam a estratégia. Lá na África ele age com essa violência toda. Aqui ele age mais light. Mas também só sai essa casta com oração e jejum. Só. Mas se fizermos esse compromisso, irmãos, os céus vão fazer a terra tremer. Por causa da sua oração. Os céus vão fazer a terra tremer. Deus vai fazer a terra tremer. Ele manda chuva quando precisa. Ele fecha o céu quando precisa. É Deus quem diz: se eu cerrar os céus por causa do pecado, é Ele que cerra, não é o demônio, não. Se eu cerrar o céu, não mandar chuva, isso acontece lá por causa dos pecados demais. Demais tomar a glória de Deus. Isso aí Deus não aceita de jeito nenhum. Atribuir a glória dele aos demônios. Então Deus não aceita, e aí Deus cerra os céus. Não há chuva, não havendo chuva não há colheita. Não havendo colheita há fome, tá? E aí a gente vai lá e explica para eles isto. Leva eles até ao arrependimento, a reconhecer. Então vamos agora clamar, vamos buscar a Deus. Mas já há tantos anos que não chove, mas vai chover esses dias que estamos aqui. E Deus não nos deixou envergonhados. Deus não nos deixou envergonhados. Ponha no teu projeto que alguém vai ser salvo, vai aceitar Jesus, porque você vai orar por ele, você vai falar com ele. Não desista. O diabo faz a artimanha. Não fala não que é não. Não desista. Não desista e nós entraremos na glória com muitos e muitos e muitos outros. Como o pastor falava aqui, o desejo de ver Jesus, o desejo de chegar aquele grande dia, o desejo de chegar esta hora que vamos ouvir o bem-vindo do Senhor. Isso tem que estar acima de todos os nossos desejos. Todos. Tem muitas coisas boas que a gente pode desejar, não é pecado, mas com uma finalidade: que isso, meu Deus, seja revertido também para a salvação de vida. Salvação. Ore por um amigo, ore por um familiar. Pegue alguém que você sabe que ainda não entregou a Jesus.
pega alguém, não desista não. Enquanto você viver, pega esse alguém e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Tá? A batalha é essa. E aí nós vamos ver as artimanhas, vocês vão ver. Mas a batalha é essa, por causa da salvação em Cristo Jesus. Nós vimos o dragão perder o lugar dele, não quer que ninguém vá para lá. Aí ele sabe que já nos perdeu, então ele quer nos enrolar aqui para a gente não entender o que aconteceu conosco. Mas em nome de Jesus, aqui está um grande e poderoso exército do Senhor. Fale com o Senhor mesmo, sério, fale sério com Deus. A palavra de Deus diz que com o homem sincero, o homem, a mulher, Deus se mostra sincero. Ou seja, Deus honra, Deus confirma as coisas, Deus realiza, Deus responde orações. Fale com o Senhor, pense em alguém e faça um compromisso. Senhor, olha, eu vou estar na tua presença por esta pessoa, seja um familiar seu, um amigo seu, seja uma pessoa, um vizinho, seja um vizinho. Ponha isso no teu coração, mas de verdade, enquanto eu viver e não ver essa pessoa salva, eu não paro de orar. E se eu morrer e não ver? Quando chegar na glória, você vai encontrar ela, porque Deus vai responder a tua oração. Deus vai responder a tua oração. Pai, receba, Senhor, a oração de cada um nesta hora. Receba, meu Deus, a oração. Haja entendimento, Senhor, na nossa mente, do porquê desta batalha, onde ela começou e como ela continua aqui na terra. Haja, meu Deus, entendimento, meu Pai. Oh Deus, dai visão à tua igreja. Fale, meu Deus, profeticamente. Revele a tua igreja, meu Deus. Oh, meu Deus, faça isto, Pai, para que vidas sejam alcançadas, o teu nome seja glorificado, seja exaltado. Entregamos nas tuas mãos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Fica de pé, central. Antes de encerrarmos, vamos louvar ao Senhor. Mas você vai cantar a plenos pulmões, amém? Você vai alçar a sua voz. Oh! Quando só vejo a batalha, tu vês minha vitória. Quando só vejo a montanha, tu vês assim morrer. E ao andar pelas sombras, teu amor me envolve. Erga a sua voz e diga: Eu estou seguro, não há o que oh! Agora vai lá. Sim, de joelhos eu vou lutar. Todo mundo com a mão levantada, só quem não consegue. A guerra pertence. Levanta a tua mão aí, meu filho. Seja homem, seja uma mulher de Deus. É hora da igreja profetizar. Oh! Bota a bateria aí, meu filho, pelo amor de Deus. Solta a mão aí, Mário. Bota peso nisso aí. É guerra, é exército. É hora da igreja marchar. Levanta a sua voz aí. Jesus, não há nada impossível para ti. Quando só vejo as cinzas, tu vês a beleza. Aleluia! Quando só vejo a cruz, vejo tudo vazio. É hora de guerra, vai lá! Sim, de joelhos
Declara, Central. Declara: minha fortaleza. Ele vai adiante de nós a caminho de 3 dias. Tu brilhas na sombra. Oh! Vences batalhas. Nada Pode impedir o teu poder. Nossa fortaleza. Com voz grande. adiante. Nada, nada, nada. Nada pode impedir o teu poder. Tu brilhas nas sombras, vences batalhas, e nada pode Impedir o teu poder. nossa fortaleza. Vai adiante, E nada pode impedir o teu poder. Tu brilhas nas sombras, vences batalhas. E nada pode impedir o teu poder. sim, de joelhos eu vou lutar com As mãos levantadas. aleluia. Ó Deus, a guerra pertence a ti e os meus medos vou te Entregar, aleluia. sempre cantarei. Ó Deus, a guerra pertence a ti. Se de joelhos eu vou lutar com as mãos levantadas. Ó Deus, a guerra pertence a ti e os meus medos vou te entregar. Sempre cantarei. Ó Deus, a guerra pertence a ti. Se de joelhos eu vou lutar com as mãos levantadas. Ó Deus, a guerra pertence a ti e os meus medos vou te entregar. Sempre cantarei. Ó Deus, a guerra pertence a ti. Se de joelhos eu vou lutar com as mãos levantadas. Ó Deus, a guerra pertence a ti e os meus medos vou te entregar. Sempre cantarei. Ó Deus, a guerra pertence a ti. Ó Deus, a guerra pertence a ti. Ó Deus, a guerra pertence a ti. Dá um grito de júbilo aí, Central. É som de guerra, irmão. Pra cima, pra cima. Aleluia. Em nome do Senhor. Amém. Jesus, leva teu povo em paz e segurança. Fortalece, renova. Estão revestidos de toda a armadura, capacete, couraça, cinturão, sandálias da preparação, do evangelho da paz, escudo da fé, espada do Espírito Santo. Eles e tudo aquilo que leva o nome deles está blindado pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, todos que estão aqui estão debaixo de selo da promessa. É o penhor. Então, ó Deus, o Senhor já foi adiante de nós, a caminho de 3 dias. Ah Deus, renova eles, renova fisicamente. Eu fisicamente não tô no melhor, porque imagina, vem dessa bateria de todo dia, acordando de madrugada e dormindo muito tarde e muita coisa, mas sabe, Jesus, o meu espírito está pronto. É o melhor tempo da minha vida, é o melhor momento da minha vida toda ela, porque meu espírito está pronto. O meu espírito está pronto. Jesus, fortalece o meu irmão, renova. Amanhã vai ser um dia especial. Amanhã vai ser um dia muito especial. O teu servo, abençoa ele, retribui ele. Ó Deus, abençoa, Pai.
pastor Anacleto, abençoa, Senhor, a sua amada pastora lá em Penápolis. O Senhor moveu lá, já falou, o Senhor já bradou naquele lugar. Oh Deus, usa ela com poder, com glória. Abençoa o lar dele, a família, os familiares, os filhos, os genros, os netos. Abençoa ele em tudo, prospera ele em tudo. Oh Deus, esse amor pela obra missionária, nunca vai faltar nada. E o Senhor mesmo diz para ele: porventura te faltou alguma coisa, meu filho Anacleto? Porventura te faltou alguma coisa? E logicamente, como os discípulos responderam: nada, nem água. Não faltou nem a água, porque o Senhor faz chover. Obrigado, Senhor, obrigado. Toda glória, toda honra só ao teu nome, que está no lugar mais alto. E nós vamos colocar mais alto, e cada vez mais alto. Que o Senhor vai ser visto, notado, glorificado, exaltado. Jesus, o Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o grande amor profundo, extenso, largo, aleluia, amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações, a restauração, o consolo, o poder que vem do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus. Quem crê e recebe diz amém, amém. Vai em paz, querido.